Que alegria estarmos começando mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo. Que alegria entrar na sua casa. Que alegria falar com você. Que alegria falar com a sua família. Aqui pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje o programa vai falar muito ao seu coração. Deus tem muita coisa para te falar. E eu tenho certeza que vai abastecer teu coração, vai abastecer tua alma, vai alimentar a tua espiritualidade. Hoje nós vamos meditar o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Cada semana nós meditamos um livro. Então, cada semana, Suco, Forja e o Caminho. Você que ainda não tem, pode adquirir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros, tá bom? Vale muito a pena. Vamos lá? Estamos na página 95, parágrafo 271. Página 95, parágrafo 271. Dizia uma alma de oração: nas intenções seja Jesus o nosso fim, nos afetos o nosso amor, na palavra o nosso assunto, nas ações o nosso modelo. Isso que eu já li já me lembra uma passagem da Escritura. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo algo maravilhoso que deve ser a meta para todos nós. Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que está vivendo em mim. Gente, isso deve ser o ardor da nossa alma. Este deve ser o desejo da nossa alma. Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, Jesus vive em mim. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Veja que esse é o desejo de Deus. Eu permanecer em Jesus. A sua palavra permanecer em mim. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do Senhor. Versículo 5. João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja que esse é o desejo de Deus, permanecer nele, eu nele, ele em mim. E aí vem José Maria Escrivá e está dizendo isso: nas intenções seja Jesus o nosso fim. Então, na sua intenção, que Jesus seja o seu fim. Nos seus afetos, que Jesus seja o nosso amor. Que na palavra, o nosso assunto, então, você está entendendo? É Jesus em tudo, é Jesus em toda a sua vida, no seu afeto, na sua boca, nas suas ações, no nosso modelo. 272. Emprega esses santos expedientes humanos que te aconselhei para não perderes presença de Deus. Jaculatórias, atos de amor e desagravo, comunhões espirituais, olhares à imagem de Nossa Senhora. Ou seja, José Maria Escrivá está dando conselhos simples de oração. Jaculatórias. Às vezes você está num lugar onde você não consegue rezar muito. Então você pode dizer lá no fundo do seu coração: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo.
Jaculatório é isso, é uma repetição que você fica, Jesus eu te adoro, Jesus eu te adoro, Jesus eu te adoro, Jesus eu espero em ti, Jesus eu espero em ti. Então às vezes nós não conseguimos fazer outro tipo de oração, as jaculatórias nos ajudam. Atos de amor e desagravo. Alguém desonrou a Deus, você pode fazer atos de amor, você pode fazer atos de desagravo. Comunhões espirituais. Às vezes você não tem condições de ir para a igreja comungar. Às vezes para você se torna impossível a comunhão. É possível fazer uma comunhão espiritual. Olhares, um olhar para uma imagem que já te leva a rezar. Santa Teresinha diz, o que é oração? Santa Teresinha responde, oração é um olhar voltado ao céu. Podemos rezar pelo olhar. 273, só. Não estás só. Fazemos-te muita companhia mesmo de longe. Além disso, firmado na tua alma em graça, o Espírito Santo, Deus contigo, vai dando tom sobrenatural a todos os teus pensamentos, desejos e obras. Você nunca está só. E olha que bonita, o Espírito Santo contigo vai dando tom sobrenatural a todos os teus pensamentos, desejos e obras. É o Espírito Santo que vai fazendo uma obra em nós. É o Espírito Santo que vai fazendo uma obra em você. 274. Padre, dizia-me aquele rapagão, que será feito dele? Bom estudante da central. Estava pensando no que o Senhor me falou, que sou filho de Deus, e me surpreendi pela rua, de corpo emproado e soberbo por dentro, filho de Deus. Aconselhei-o com segura consciência a fomentar a soberba. Filho de Deus. Estava pensando no que o Senhor me falou, que eu sou filho de Deus. Esse pensamento deve habitar o nosso coração. Nunca podemos esquecer, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Dois, 7:5. Não duvido da tua retidão. Sei que ages na presença de Deus, mas hás um mas. As tuas ações são presenciadas ou podem ser presenciadas por homens que julguem humanamente. É preciso dar-lhes bom exemplo. Na vida a gente precisa dar bom exemplo. Um mau exemplo faz cair pessoas. Um mau exemplo arrasta para o mal. Um mau exemplo escandaliza. 276. Se te habituares, mesmo que seja uma só vez por semana, a procurar a união com Maria para ir a Jesus, verás como tens mais presença de Deus. E José Maria Escrivá diz, não tenha medo de recorrer a Maria para buscar Jesus. Maria sempre te leva para Jesus, sempre, sempre, sempre. Maria não tem o interesse de ficar com você só com ela, não. Não tem. Ela vai te levar para Jesus. Ela vai. 277, perguntas-me, por que essa cruz de madeira? E copio de uma carta. Ao levantar a vista do microscópio, o olhar vai tropeçar na cruz negra e vazia. Esta cruz sem crucificado é um símbolo. Tem um sentido que os outros não entenderão. E aquele que, cansado, estava a ponto de abandonar a tarefa, aproxima de novo os olhos da ocular e continua trabalhando, porque a cruz solitária está pedindo uns ombros que carreguem com ela. A cruz. Como temos que meditar a cruz?
2:7-8. Tem presença de Deus e terás vida sobrenatural. Então, veja, esse capítulo inteiro de José Maria Escrivá foi alimentando no nosso coração a presença de Deus. É preciso alimentar a presença de Deus em minha alma para que eu tenha vida sobrenatural. Irmão e irmã, convença-se disso. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Gente, essa palavra é muito poderosa. O Espírito Santo mora dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo. Fale agora com o Espírito Santo dentro de você. Fale agora com o Espírito Santo dentro de você. Vamos para outro capítulo. Vida sobrenatural. Página 99. Vida sobrenatural. 279. As pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à terra, de duas dimensões. Quando a tua vida for sobrenatural, obterás de Deus a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume. Olha que bonito. Quando a tua vida for sobrenatural, irmão e irmã, a tua vida precisa ser sobrenatural. Tem pessoas que querem viver só no natural. E o que é viver só no natural? Comer, dormir, descansar, passear. É viver só as coisas deste mundo, viver só a vida natural. Você não foi chamado só à vida natural. Por quê? Porque você tem vida espiritual. Porque você tem alma espiritual, portanto você é convidado à vida sobrenatural. Você foi chamado a olhar para o céu, meu amigo. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Veja, Cristo está no alto. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é vida sobrenatural. É buscar uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. 280. Se perdes o sentido sobrenatural da tua vida, a tua caridade será filantropia. Ou seja, quando você faz caridade, por que você faz caridade? Preste atenção, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Por que você faz caridade? Mateus, capítulo 25. Versículo 34. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Veja, uma pessoa caridosa. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste.
Olha qual é o segredo da caridade. O segredo da caridade é que quando você alimenta um pobre, você está alimentando Jesus. Em outras palavras, você enxerga Jesus naquela pessoa. Dá para entender, sim ou não? Então você não alimenta o pobre pelo pobre. Você alimenta o pobre porque você vê Jesus no pobre. Você vê Jesus naquela pessoa. Então você ama Jesus escondido naquela pessoa. Veja, para eu que sou cristão, para você que é cristão, tudo é para Jesus, tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a caridade que eu faço não é para mim mesmo. Não é para me orgulhar. Não é para o próximo ver. A caridade que eu faço é para Jesus. Agora, se você não tem Jesus na sua visão, se você faz por outro motivo que não seja Jesus, então não é caridade, é filantropia. Você está ajudando o próximo? Tá, mas é filantropia. Quantas pessoas ajudam no mundo, mas não ajudam por causa de Cristo? Ajudam porque querem depois aparecer numa foto, é importante para a sua empresa, é importante para o seu negócio mostrar que ajuda as pessoas. E de fato ajuda, mas não é caridade, é filantropia. Se perdes o sentido sobrenatural da tua vida, a tua caridade será filantropia. A tua pureza, decência. Tem gente que é decente, mas nem por isso é puro. Porque a pureza tem a ver com Cristo. A tua mortificação, bobice. As tuas disciplinas, látego. E todas as tuas obras, estéreis. Ou seja, sem Cristo, meu irmão, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. 281. O silêncio é como que o porteiro da vida interior. Olha que bonito isso. Se você quiser ter vida interior, se você quiser ter vida sobrenatural, você vai precisar fazer silêncio. É como se dissesse assim, é o porteiro. O silêncio é como o porteiro da vida interior. É como se fizesse uma pergunta, você quer entrar para a vida sobrenatural? Você quer entrar para a vida de oração? Você quer entrar para uma vida mais interior? Você diz, sim, eu quero. Então vai precisar fazer mais silêncio. E não é silêncio só da boca, não. É silêncio dos olhos. É silêncio do celular, é silêncio de rede social. Como é que você quer ouvir Deus se você só fica em celular? Como é que você quer ouvir Deus se você só está nas coisas deste mundo? É preciso silenciar. É preciso silenciar os sentidos. Que lindo, né? O silêncio é como que o porteiro da vida interior. 282. Paradoxo. É mais fácil, é mais acessível ser santo do que sábio. Mas é mais fácil ser sábio do que santo. Esses santos têm cada frases bonitas, né? É mais acessível ser santo do que sábio. Não é fácil ser sábio. Para ser sábio você tem que estudar muito. E não é toda pessoa que consegue ser sábia. Essa é a verdade. Eu tenho uma dificuldade imensa para entender várias questões de filosofia, de teologia. Eu tenho livros que se você me der na mão eu não consigo entender. De grandes filósofos, de grandes teólogos. Eu não me considero sábio. Não, nem um pouco. O sábio, você coloca um livro qualquer na mão de filosofia, ele entende. O sábio, você coloca um livro de teologia na mão dele, ele entende. Então não é fácil ser sábio. Depende da sua história, depende um pouquinho da sua cultura, depende também muito do seu esforço, mas depende também muito das suas capacidades naturais, dos seus dotes, dos seus talentos. É mais acessível ser santo do que ser sábio. Agora não, ser santo não, é para todos. Existiram santos analfabetos, minha gente. Existiram santos que não sabiam ler.
Por exemplo, uma santa carmelita chamada Irmã Miriam de Jesus Crucificado, ela era analfabeta e ela teve dons extraordinários. Ela foi uma mística de primeira qualidade, não sabia ler, não sabia escrever. Então, ser santo é muito mais acessível do que ser sábio. Mas é mais fácil ser sábio do que santo. Ou seja, não é fácil ser sábio. Mas entre a santidade e ser sábio, é muito mais fácil ser sábio. Porque a santidade exige uma luta maior. Para ser santo não é fácil, não. Não é fácil, não. É muita luta. 2:8:3. Distrair-te. Precisas distrair-te, abrindo muitos olhos para que entrem bem as imagens das coisas ou fechando-os quase por exigências da tua miopia. Fecha-os de todo. Tem vida interior e verás com cor e relevo inesperados as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo, e terás intimidade com Deus, e conhecerás a tua misericórdia, e te endeusarás, com um endeusamento que, aproximando-te de teu Pai, te fará mais irmão dos teus irmãos, os homens. Eu preciso ter olhos espirituais. Esse endeusamento que José Maria Escrivá está nos propondo não é o endeusamento de ser como Deus. Não é ser como Deus, igual Adão e Eva. Esse endeusamento aqui é no sentido de participação, participar da vida de Deus, participar da vida sobrenatural de Deus. Eu nele e ele em mim. Eu nele e ele em mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, é participar da vida com Deus. Então é deuses por participação e não por natureza. 2:8:4. Aspiração. Que eu seja bom e todos os outros melhores do que eu. Eu tenho que procurar ser bom e desejar que todos sejam melhores do que eu. Isso é um grande pensamento. 2:8:5. A conversão é coisa de um instante. A santificação é a obra de toda a vida. Olha que interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha parado para pensar. Porque a gente chega a dizer, eu, por exemplo, eu costumo dizer isso, a minha primeira conversão aconteceu quando eu tinha 14 anos. Aí eu dizia que a minha segunda conversão aconteceu dentro de um convento. E aí eu vou passando por diversas conversões. Mas do jeito que José Maria Escrivá está falando, é muito interessante. A conversão é uma coisa de um instante. Ou seja, de uma hora para outra eu me converti. Claro, foi um processo. Mas eu me lembro, 14 anos de idade, de repente Deus falou comigo de uma forma muito linda e eu me converti. De uma hora para outra eu comecei a viver uma outra vida. Isso é conversão. Eu estou indo numa direção, aí eu faço uma conversão, igual com o carro. Eu estou indo numa direção, conversão. Eu mudo de rota. Então não tem jeito, é de uma hora para outra. De uma hora para outra você decide mudar de rota. Mas a santificação é para a vida toda. Então eu me converti com 14 anos, mas eu estou me santificando a cada dia. Eu já terminei o processo? Não. Eu não terminei o processo ainda. Amado irmão e amada irmã, a santidade é para a vida toda. A santificação é para a vida toda. Estamos meditando o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Estamos no parágrafo 2:8:5. A conversão é coisa de um instante. A santificação é obra de toda a vida. Toda a vida. Irmão e irmã, você não pode desistir desse processo. Não pense que você já se santificou completamente. Você tem a vida toda para se santificar. E quanto mais você se santificar nessa terra, menos purgatório e mais méritos para o céu. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que o grande apóstolo Paulo vai dizer.
Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, que cheguei à perfeição. Olha Paulo dizendo e reconhecendo, eu não cheguei ainda à perfeição. Segura aí nessa palavra, segura essa palavra e vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, Jesus fala, portanto, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus está pedindo para mim e para você, é uma ordem de Deus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aí Paulo está falando, volta lá para Paulo. Eu não pretendo dizer que já alcancei esta meta. Veja, essa é a meta. A meta é a perfeição. Eu não pretendo dizer que já alcancei a meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la. Ei, meu irmão, minha irmã, se empenhe, empenho. Quem não se empenha não chega à santidade. Eu ainda não sou perfeito, mas eu preciso me empenhar a cada dia. Eu preciso trabalhar por isso a cada dia. Uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente, olha que bonito, versículo 13. Consciente de não tê-la conquistado, só procuro isto. Olha que lindo, gente. Então Paulo tem como meta a perfeição. Ele reconhece que ainda não chegou e ele reconhece que eu só estou procurando isso. Veja, Paulo não quer outra coisa. Paulo só quer a santidade. Paulo sabe que a santidade é a coisa mais importante, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente. Eu persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir, sobre isto Deus vos há de esclarecer. Contudo, versículo 16, seja qual for o grau que chegamos, qual é o grau que você chegou da perfeição? Eu estou num grau, e você? Você também está num grau de perfeição. Olha que bonito. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, eu cheguei num determinado ponto, você está em outro determinado ponto. Cada um de nós chegou num ponto da perfeição. A que grau chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Amém. Que palavra linda. Não vamos desistir da santidade. 286. Não há nada melhor no mundo do que estar em graça de Deus. Não há nada melhor no mundo do que estar em graça. E o que eu tenho que fazer para estar em graça? Não estar em nenhum pecado mortal. O que é um pecado mortal? É um pecado grave. É um pecado que eu sei que é pecado. E mesmo sabendo que é pecado, eu faço. Então, se eu estou num pecado grave, eu não tenho a graça de Deus. Por escolha minha. Porque, veja, é uma falta grave, eu sei que é uma falta grave e eu quero fazer. Então, se eu quero fazer, se eu quero estar no pecado grave, logo eu não vou ter a graça de Deus. Cuidado, irmão e irmã. Não há nada melhor no mundo do que estar em graça de Deus. É uma pessoa que está em paz. Eu posso dormir em paz. Se alguém falar assim, você vai morrer agora, posso morrer em paz. Porque estou em graça. Eu, por exemplo, posso dizer para você, eu me confessei tem pouquíssimo tempo, tem dias, tem 2, 3 dias que eu me confessei. Enquanto eu gravo esse vídeo para você. Eu posso dizer para você com tranquilidade, eu estou em estado de graça. Eu estou. Eu estou porque me confessei tão pouco tempo. Eu estou em estado de graça. Não estou em nenhum pecado mortal. Então significa que eu estou em paz. Eu durmo em paz. E se eu tivesse que morrer hoje, eu estou em paz. Eu estou em paz. Não há nada melhor no mundo do que estar em estado de graça. Eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo da morte, porque se depois da morte quem morre em estado de graça e vai herdar o paraíso, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quê? Quero achar para você essa passagem.
Vamos abrir essa passagem de Paulo. Quando você está em estado de graça, você não tem medo de nada. Filipenses capítulo 1, a gente já está em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ou melhor, versículo 20. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tá vendo? Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Mas se o versículo 22, mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que eu devo escolher, preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Paulo está dizendo, para mim seria melhor morrer. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. Paulo não tem medo da morte. Paulo está dizendo, a minha vida é Cristo. A minha vida é Cristo. A melhor coisa, minha gente, é estar em estado de graça. Quando você está em estado de graça, então, estado de graça é isso. A minha vida está sendo vivida em Cristo. Então não tem medo de nada. 288. Mete-te nas chagas de Cristo crucificado. Ali aprenderás a guardar os teus sentidos. Então, crucifica-te com Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões, com as paixões e concupiscências. Então mete-te nas chagas de Cristo crucificado, ali aprenderás a guardar os teus sentidos, terás vida interior. E oferecerás ao Pai continuamente as dores do Senhor e as de Maria para pagar por tuas dívidas e por todas as dívidas dos homens. 289. Essa tua santa impaciência por servir a Deus não lhe desagrada, mas será estéril se não for acompanhada de um efetivo melhoramento na tua conduta diária. Veja, a cada dia eu preciso ir melhorando, a cada dia eu preciso ser melhor. 290, retificar, cada dia um pouco. Então, cada dia você melhora um pouco. Eis o teu trabalho constante, se de verdade queres tornar-te santo. Então, se você quer se tornar um santo, cada dia você tem que ser um pouco melhor. Você vai dando um passo. Veja o que a gente acabou de ler de Paulo. O importante é prosseguir decididamente. Cada dia você tem que ser melhor. Cada dia, cada dia. 291. Tens obrigação de santificar-te. É uma obrigação sua, você é cristão, você se diz cristão. Então, a partir do momento que você é cristão, você tem obrigação. A partir do momento que você foi batizado, você tem a obrigação de ser santo. Tu também. Alguém pensa por acaso que é tarefa exclusiva de sacerdotes religiosos? Você acha que ser santo é tarefa só de padres e religiosos? Claro que não, claro que não. A todos, sem exceção, disse o Senhor, como eu já li para vocês, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Esse pedido foi a todos, não foi só a padres, não foi só a freiras, foi a todos. Olha atrás de mim uma Terezinha do Menino Jesus. Não foi só para ela, que era religiosa. Para todos, para todos, para todos. 292. A tua vida interior deve ser isso precisamente, começar e recomeçar. Gente, isso aqui é extraordinário. A tua vida interior deve ser isto. Começar e recomeçar. Porque a verdade é que nós vamos cair. A verdade é que nós vamos pecar. E quem não quer recomeçar não vai conseguir ser santo.
É por isso que Deus nos deu o sacramento da confissão. O que é o sacramento da confissão, gente? É o sacramento do recomeço. Ali você chega caído e levanta. Ali você chega sujo e sai limpo. Ali você chega ferido e sai curado. Ali você chega desorientado e sai com sentido na vida. Veja, a vida espiritual, a vida interior deve ser isto, precisamente começar e recomeçar. É o tempo todo, começar e recomeçar. Não desista, não desista, não desista. 293. Na vida interior, tens considerado devagar a beleza de servir com voluntariedade sempre atual? Na vida interior, você precisa entender que você precisa servir. Servir sempre. 294. Não se viam as plantas cobertas pela neve? E o agricultor, dono do campo, comentou jovialmente: agora estão crescendo para dentro. Pensei em ti, na tua forçosa inatividade, e diz-me uma coisa: também cresces para dentro? Precisamos dar frutos para fora. Precisamos dar frutos na nossa interioridade, mas que se transbordam para fora. 295. Se não és senhor de ti mesmo, ainda que sejas poderoso, dai-me pena e riso o teu senhorio. Precisamos ser senhores de nós mesmos. Não é a nossa carne que tem que governar a nós, mas somos nós que temos que governar a carne. Ser senhor de si mesmo. Aquele que não é senhor de si mesmo chega a dar pena, chega a dar pena. Ah, como dá pena da pessoa que fala assim: eu queria tanto parar de fumar e não consigo. Ora, você não manda em você mesmo, você está sendo governado pelo seu corpo, pelas suas paixões, pelos seus desejos. Você está sendo governado pelos seus vícios. Ah, eu queria tanto parar de beber, não consigo parar. Você está sendo governado pelo vício. Ah, eu queria tanto de parar de ver pornografia e não consigo. Você está sendo governado pelo vício. Se não és senhor de ti mesmo, ainda que sejas poderoso, dá-me pena, riso o teu senhorio. (296) 296. É duro ler nos evangelhos a pergunta de Pilatos: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? É mais penoso ouvir a resposta: Barrabás. E mais terrível ainda, verificar que, muitas vezes, ao afastar-me do caminho, tenho dito também Barrabás, e tenho acrescentado: Cristo, crucifica-o. Ou seja, quantas vezes eu também escolho Barrabás? Quantas vezes na minha vida eu escolho o mundo? Quantas vezes na minha vida eu escolho o pecado? Eu posso escolher Cristo e posso escolher o mundo. Eu escolho Barrabás, eu escolho o pecado. Quantas vezes eu também, em vez de me atar a Cristo crucificado por amor, eu acabo crucificando mais a Jesus. 297. Tudo isso que te preocupa de momento é mais ou menos importante. O que importa acima de tudo é que sejas feliz e que te salves. O que está te preocupando hoje? O que está te preocupando hoje? Tudo isso que te preocupa de momento é mais ou menos importante. O que te preocupa acima de tudo é que sejas feliz e que te salves. Essa deve ser a sua maior preocupação. Que você se salve. Que você se salve. 298. Luzes novas. Que alegria sentes porque o Senhor te fez descobrir uma nova América. Aproveita esses instantes, é a hora de romperes a cantar um hino de ação de graças e é também a hora de sacudires o pó de alguns recantos da tua alma, de abandonares certas rotinas, de agitares mais sobrenaturalmente, de evitares um possível escândalo ao próximo. Numa palavra, que o teu agradecimento se manifeste em um propósito concreto.
2:9. Cristo morreu por ti. Tu, que deves fazer por Cristo? Cristo morreu por ti. E você, faz o que por ele? 300. A tua experiência pessoal. Esse desabrigamento, essa inquietação, essa amargura, faz-te sentir a verdade daquelas palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ninguém. Gente, que capítulo maravilhoso. Vamos para o próximo capítulo, mais sobre vida interior. Vamos falar sobre mais vida interior. Estamos agora na página 105, parágrafo 301. Um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana, depois a paz de Cristo no reino de Cristo. Olha que interessante. E com essa frase eu vou terminar o programa. O mundo vive uma crise. O mundo vive uma crise. Mas José Maria Escrivá está falando cirurgicamente. A crise do mundo é crise de santos. Onde estão os santos do Brasil? Onde estão os santos da Itália? Onde estão os santos do mundo? A Itália sempre deu santos para o mundo. Onde estão os santos da Itália hoje? Há pouco tempo, vimos um Carla Cutz, mas antigamente era mais numeroso o número dos santos. Na Espanha, na França. Olha a França como está hoje. O mundo está com uma crise, mas a crise é de santos. São os santos que mudam o mundo. São os santos que mudam o mundo. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Olha o que José Maria Escrivá. Deus precisa de santos em cada atividade humana. Santos advogados, santos médicos, santos engenheiros, santos padeiros, santos Ubers, santos jogadores de futebol, santos artistas, santos cantores, santos sacerdotes. Todos os lugares da terra precisava ter gente santa. Mas onde estão os santos? Estamos nos corrompendo com o mundo, talvez? Não podeis servir a dois senhores. Irmão, irmã, que este programa de hoje tenha trazido para o teu coração o desejo da santidade. Eu quero, inclusive, terminar relendo aquela frase do parágrafo 285. A conversão é coisa de um instante. A santidade é obra de toda a vida. Não vamos desistir da santidade, não vamos. Não vamos. E para terminar, eu quero ler de novo Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 16. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto. Aliás, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12 a 16. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero você na próxima semana, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.